E nós vamos ver para você o quanto Deus tem uma decepção tão grande quando as pessoas ouvem pregação, tem em casa um lar que fala do Senhor, tem uma igreja que fala do Senhor, mesmo assim, procura não dar ouvidos. Até então, parece que nada de anormal vai acontecer. Um tipo de tanto faz. Um tipo de tanto faz, porque se eu ir na igreja, bem. Se eu não ir, alguém diz ainda amém. Tanto faz eu vir na igreja como não vir, nada vai mudar na minha vida. Isso é um grande engano. Tanto faz eu ler a Bíblia como não ler, é um grande engano. Tanto faz eu orar mais ou menos. O que é importante é eu ter minha consciência tranquila. Primeiro porque consciência não leva ninguém para o céu. Ela é um termômetro dos santos para acusar os nossos erros, não dos outros. A nossa consciência acusa os nossos erros, não dos outros. Então, ser fiel ao Senhor, aplicar-se no dia a dia ao testemunho e ao bom andamento da sua vida com o Senhor, isso é muito importante. É neste assunto que o profeta Ezequiel fala ao povo, porque o povo naquele tempo estava assim, tinha religião, tinha profetas falsos que apoiavam eles, então eles sentiam-se seguros. Mas vinham alguns profetas muito chatos para eles, pelo menos 3, porque Elias foi para o norte, Ezequiel, Jeremias, Isaías e Daniel já tinha ido embora. Esses 3 profetas ficavam martelando a palavra de Deus no ouvido deles, e eles, ao invés de aprenderem e se arrependerem, eles teimosamente não queriam ouvir nada que fosse do que vinha de Deus, preferiam ouvir os falsos. Então, para você ver como que essa pregação de hoje é muito atual. As pessoas gostam muito de religião, mas não gostam de obedecer. As pessoas precisam muito dos pais e das mães, mas não querem obedecer os pais e as mães. E acham que isso não tem nenhum problema. Mas existe uma lei bíblica, até em Gálatas capítulo 6 diz que é a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, nós colhemos. Amém? Que Deus nos ajude nessa pregação. E nós vamos ver, depois dessa explanação, nós vamos procurar explicar pelo menos o capítulo 12, dentro de todo esse contexto, para que você se intere do propósito do sermão desta noite. O capítulo 12 ele é longo, nós não vamos ler, porque ele, na verdade, ele é uma emenda do 13. Por isso que eu fiz esse comentário para vocês se interarem do assunto. Amém? Nós vamos ler o primeiro e o último o primeiro e o segundo versículo. No fim da pregação, que nós vamos ler mais alguns versículos. Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 a 2. Nós vamos orar antes de ler. Senhor Deus Santo, nós agradecemos por este momento, por mais esse ano que o Senhor nos deu para podermos falar do seu nome, dar o santo testemunho e anunciar as boas novas. Que essa igreja tenha muitos anos de oportunidades para poder pregar. E além do mais, que cada membro seja fiel e tenha em cada momento uma oportunidade de falar do seu santo nome e do caminho da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre Ele e nele que nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos ajude. Leitura. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim o profeta Ezequiel: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Amém? Então, não é um bom comentário para se ouvir de alguém, não é uma excelente notícia para uma nação que poderia estar recebendo elogios e não uns fatos como este.
como notícias difíceis não são fáceis de anunciar, os fiéis mensageiros de Deus, obedientemente e destemidos, eles chegam no lugar que Deus manda, ao povo que Deus quer, e diz o que tem que dizer. Por isso, assim, veio a mim a palavra do Senhor, e se veio, eu falo. Neste mesmo espírito de Ezequiel, pregamos para você nesta noite. Ezequiel foi um profeta chamado para anunciar o fim dos tempos das oportunidades do arrependimento. Portanto, ele anunciou como seria a penalidade. Podemos dizer que a casa rebelde que lemos foi a casa dos privilégios, das oportunidades, a filha amada de Deus, o povo amado. Havia todo um conjunto de fatos e personagens favoráveis ao estado lastimável em que eles se encontravam. Os irmãos do norte, a nação de Israel, estava deportada pelos assírios. Então, eles tinham um mau exemplo e as piores consequências do que eles estavam copiando. Sempre assim. Um pai diz para o filho, a mãe diz para a filha: olha, você vê o que aconteceu com a sua amiga por ela ter feito tal e tal coisa? E você faz igual? Essa casa rebelde tinha essa notícia do Senhor. Judá era como uma filha desobediente e que foi muito amada. E para piorar a situação, havia quem apoiasse o erro, sempre assim. Assim são os nossos filhos. Quando nós corrigimos eles, vem alguém e diz: não é bem assim, seu pai é muito sério, é muito bravo, a sua mãe é muito exigente, você tem que se divertir, você tem que aproveitar a vida, não é assim? A mesma coisa, a nação de Judá, havia falsos religiosos, falsos profetas, que davam maior força para os seus erros. Por isso, casa rebelde. Eu quero ler para você, leia no capítulo 13, quem está com a sua Bíblia, os irmãos não sei se vão poder projetar, mas se não tiver, não tem problema, sobre esses profetas rebeldes. Capítulo 13, versículo 4, olha o que o profeta escreve: os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto, famintas, se vê ovelha, devora. Versículo 6, viram vaidades e adivinhações ou adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem o que espere o cumprimento da sua palavra. Porventura não tivesses visão de vaidade e não falasses adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Olha, ao contrário do que nós lemos Ezequiel dizer: veio a minha palavra do Senhor. O profeta Ezequiel diz dos outros oponentes que era contrário à palavra que ele dizia, a verdade. Tipo, não dá confiança para Jeremias, como prenderam Jeremias, não dá confiança para Isaías. O que nós temos para falar não tem nada de castigo, não tem penalidade nenhuma, você tem que se divertir. Tudo errado. Certo estava o profeta Ezequiel, certo está a igreja que prega a verdade do Senhor e anuncia ao povo as verdades e não o engano. Amém? Amém. Nesse sermão desta noite, nós vamos entender melhor sobre o comportamento indisposto dos que conhecem a verdade, o que é certo, o que é errado, porque foram ensinados no caminho de Deus, mas decidem seguir o caminho do erro. Seguir o caminho do erro, da desobediência, tem consequências e elas não demoram. Podemos comparar com o destoante comportamento entre Caim e Abel. Lembra? 2 irmãos, filhos dos pais Adão e Eva, criados sobre o mesmo teto, comiam na mesma mesa,
tinham e recebiam a mesma educação. No entanto, o jovem Caim, tão abastecido de boa educação, bons princípios, achou por opinião própria seguir o caminho dos desobedientes. Com a sua religião, como a religião de Caim não suportava a adoração que Deus agradava, a sua oferta não foi tão bem aceita como a do seu irmão Abel. E quando soube que não foi bem aceito por Deus, nasceu no coração dele o ódio, a inveja do irmão que nada tinha feito com ele. E como toda inveja tem mentalidade assassina, ele criou uma ira mortal e foi e executou o seu irmão, matou-o, sem nada ter feito de mal para ele, seguindo de vez no caminho dos errantes, só que agora desesperado, como um assassino, tornando o primeiro homicida entre os humanos. Nós vemos em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, 2 versículos, está escrito: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Que sentença perigosa, deixar que o seu desejo faça a sua vida. E Caim estava desse jeito. E o Senhor fala: sobre ele deves dominar. Como você pode ver, nem bem havia cumprido a primeira geração de homens. O resultado da desobediência começava a mostrar a sua cara. A natureza pecadora apresentou o que seria tão comum na raça humana, e ainda é. Em um ritmo semelhante ao de Caim, assim caminha o mundo, assim caminham os homens. Os acontecimentos do nosso tempo andam transformando o mundo em uma grande concentração de homens desesperados, sem Deus, revoltados, inseguros, levados pelos seus próprios desejos. Muito triste. Embora carregados de religiosidade e ofertório como Caim. Cada alma é naturalmente deslocada para um ambiente inseguro, sem paz e sem Deus, no caso de Caim, um exílio da alma, porque ele perdeu a comunhão com Deus. Quem não tem a salvação em Cristo Jesus e nem teme o Pai, o Criador de todos, sofre cada dia mais o peso da queda abismal quando dizemos sobre o lodo do pecado, o lamaçal do pecado. Isto é a penosa realidade dos que sofrem como se estivessem dispersos ao léu no meio da perdição do exílio. Observe que esses sofrimentos são comparáveis com a lei da semeadura. Não tem nada a ver com as aflições deste mundo anunciadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que no mundo os crentes, os fiéis, terão muitas aflições. Aflições de servos de Deus, não do peso da culpa, e nem geram iras, invejas, orgulhos que acompanham os princípios de Caim. Nós sofremos bastante nesse mundo, temos muita tristeza, mas nós não temos peso de consciência. Amém? Nós sofremos muito por ver o pecado no mundo, mas nós não somos compartilhadores do pecado. Isso nos dá paz, a paz que só Jesus pode dar.
Em Gálatas 6 e 7, mais duas duplas de versículos, Paulo escreve: olha a evitação, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Amém. Assim como a redenção em Jesus é imediata, ainda nesta vida, pela vinda da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, os rebeldes sofrem neste tempo e depois na eternidade. Hoje nós vamos apresentar este comentário com você que nem todos os privilegiados de oportunidades os que recebem alimentos da palavra tão recorrentes e pertinho da palavra de Deus, pregadores tão insistentes para levar a mensagem pura para você, nem todos abraçam a chance de que outros não têm. Muita gente gostaria de ter um culto como esse na sua cidade, de ter a oportunidade de ouvir esta pregação, inclusive irmãos que mudaram daqui. Nós temos uma irmã que mudou daqui e não encontra uma igreja que prega a verdade. Converse com ela. O profeta Ezequiel, junto com Isaías e Jeremias, foi escalado com a tarefa ordenada por Deus para comunicar aos habitantes de Jerusalém que havia necessidade de julgamento para purificar o povo. O julgamento só é acionado quando as partes não entram em acordo. Os advogados sabem dizer muito sobre isso. No caso, o povo, uma nação de tão desobediente que se encontrava, não concordava mais e nem tinha mais nenhuma forma de obedecer os profetas. O que Deus nos dá de muito são abundâncias de oportunidades. Por exemplo, aqui, ou você que nos ouve, algum dia diante de Deus você vai poder reclamar que não teve oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Nossos filhos têm? Nossos vizinhos? Não. Ninguém. Então Deus nunca falta com a palavra. Quantas vezes você, meu irmão, os pais, não pregaram para filhos e pregaram? Pois saiba que as medidas dos seus nãos recebidos sempre foram a medida da sua pregação amorosa. Você não deixou de pregar porque ele recusa ouvir o Senhor. No entanto, fazemos uma sonora observação a todos: nenhuma pregação é sem efeito. Porque alguém não dá atenção, não significa que ela sumiu no espaço. Ela entra no processo, na ação de julgamento. Elas são testemunhas contra os que permanecem em rebeldia e foram bem avisadas. A medida das oportunidades sempre vai aumentar a acusação de quem recusa. Assim na nossa família, quanto mais você fala para um filho do que é bom e ele persiste em fazer o que é mal, ele está plantando a maldade, não para colher a bondade que você ensinou, mas a maldade que ele praticou. Entende? O juízo divino também é inevitável nesse sentido. Embora recusar é uma opção dada aos homens, e antes de fechar as portas das oportunidades do arrependimento, Deus manda avisar que o tempo está acabando e que a porta da salvação, que já é estreita, está se fechando. Ele avisa com sonoros alertas de que o limite está no fim.
E Deus coloca os seus anunciadores em alerta insistentes. Perceba uma profecia: quanto mais insistente for a pregação, mais perto está Jesus de chegar sobre o assunto. Amém? Deus sempre avisa com palavras dos seus enviados, e eles não fazem nada perdido. Tudo que é pregado nesta igreja e que os pregadores pregam, um dia vai ser anunciado. Amém. Então, Deus mandou os profetas, hoje os pregadores nas igrejas. Naquela época eles vinham acompanhados de sinais entre os homens para que pudessem ver, pois Deus, o justo, não faz nada, não altera nada, sem antes demonstrar com alerta muito bem avisado. E a mensagem do arrependimento foi largamente comunicada através de gestos simbólicos dos profetas. Ezequiel, por exemplo, nas suas palavras entre o povo, mas nada chamou atenção. Os apelos não foram suficientes para provocarem arrependimento. Lembra que o orgulho de Caim está na humanidade pecaminosa, prevalecendo sobre o bom senso, tornando os homens insensatos. Saiba, sempre quando as pessoas estão vivendo deliciosamente nos seus pecados, arregalados, rindo e confortáveis, eles poucos vão perceber cada dia mais que as coisas desenfreadas sempre acabam em tragédias. Como nós lemos, de Deus não se zomba. Não faça joguinho com Deus, porque Ele não deixa ninguém tomar proveito, escarnecer dessas coisas. E embora as pessoas tornam-se rebeldes, os incansáveis profetas e pregadores sofrem muito por não serem ouvidos, mas nem por isso ficam calados. Qual é a mãe aqui na igreja, ou o pai e a mãe que está nos ouvindo, que só chama a atenção do filho 2, 3 vezes e depois não fala mais nada? Geralmente, nós quando éramos pequenos, nós falávamos para nossas mães: mãe, a senhora está falando a mesma coisa sempre. Lembra? E o que elas diziam? Paravam de falar? Elas continuavam dizendo. De tanto que eu, com 63 anos, eu lembro do que minha mamãe repetia para mim todos os dias, todas as vezes que fosse necessário. Assim, o Senhor nos ensina. E o profeta Ezequiel, em uma tentativa heróica de melhorar a condição daquele povo rebelde, porque Deus quer ver você bem. Se você está rebelde, Ele não está contente, mas Ele não desanima. Ele não te abandona. Ele trouxe sermões proverbiais adicionais e nada funcionou. Judá e seus falsos profetas tinham se arrastado morro abaixo nos seus pecados, como nós já vimos, desceram longe demais na trilha da apostasia para que pudesse se impressionar com alguma pregação. Você sabe que já existem pessoas, filhos e netos das nossas gerações que não se impressionam mais com as pregações do Evangelho. Tanto faz o que prega, nada chega nos seus ouvidos. Por quê? Acostumam tanto com o pecado, ambienta com eles de tantos jeitos e formas, enquanto a pregação vai se tornando estranha demais para darem ouvidos à voz dos pregadores de Deus. O arrependimento, no caso de Judá, há muito não era comum no vocabulário da nação. Informo para você outra coisa. Seus filhos têm costume de pedir perdão para você? Os amigos têm costume de pedir perdão para os outros quando erram? Você pode ver que é raro as pessoas pedirem desculpas e perdão hoje em dia. E você sabe por que a nossa cultura está tirando o perdão do vocabulário? Porque a rebeldia é muito maior do que qualquer sentimento de culpa. E o
o coração das pessoas ficam cada dia mais longe para ser atingidos por um movimento, uma moção de arrependimento. Mas nesse tempo, a mão pesada de Deus torna-se inevitável. Era o único utensílio divino adequado para restabelecer um ambiente favorável para a retornada do culto ao seu Deus, sem ter que dizimá-los como fez, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. Chega um tempo da vida, como aconteceu com Judá, em que os homens, em relação à palavra de Deus, eles não acordam mais para se arrependerem. Daí a necessidade de algo mais, o julgamento e o castigo de Deus. Vem tempo que o julgamento e castigo é o único meio corretivo, onde Deus pode fazer acontecer obras melhores do que as que de outro meio convencional. A pregação, por exemplo. No caso de Judá, o castigo seria aplicado por uma nação cruel e sem piedade. E isto aconteceu. A história conta, os fatos foram verdades. Jeremias 27:6 está escrito assim. Leitura. E agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que sirvam. Se você olhar bem para esse versículo, você vai sentir o cheiro de terra arrasada. E isso aconteceu. Bem simples o método divino. Quem não serve a Deus será escravo na Babilônia. Quem não serve a Deus com adoração e culto vai ser escravo de fazer trabalhos forçados. O caminho de Deus você tem oportunidade de escolher, como hoje, por exemplo. Agora, o caminho da escravidão não é uma escolha, não é opcional, é um julgamento. E ninguém foge de julgamento, de sentença. Pela misericórdia de Deus, nem todos morreram, mas a maioria é capturado. O exílio do povo, e exílio, para quem não sabe, os mais jovens estão aqui, é quando alguém vai para algum país forçado, amarrado, acorrentado, e vai lá para ser escravo, para fazer os piores trabalhos, para limpar latrina, para ser escravo, para construir prédios, construir estradas e não ganhar nada e pouca comida. E isso aconteceu com eles. Então, sob esse jugo de um império cruel, estava acontecendo, e essas ações dramáticas causou desolação na terra, porque não deram ouvidos à palavra de Deus, aos profetas que Deus enviou. Muito sério. É muito sério. Imagina quem passou ouvindo Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetizando que se eles não se arrependessem, iriam sofrer o castigo de um povo forte, uma nação poderosa, que ia fazer deles, tirar deles de um estado rico, de comida, casa confortável. Imagina você hoje que tem ar-condicionado, tem uma casa, tem um carro, vem um país, tira tudo de você e dá para outro, você te leva lá no sol, para trabalhar no sol, na roça, voltar ao que seus avós eram. Então, qual foi o motivo? Não deram ouvidos ao Rei dos Reis. As pessoas podem dizer hoje, eu tenho tanto conforto em casa, mas você tem conforto espiritual para poder manter? Tem a presença de Deus para poder agradecer? É isso que Deus queria deles. Que amargura é quando alguém se põe a recordar, ou que amargura deve ser quando alguém se põe a recordar das palavras recusadas quando ditos pelos pregadores, e essas suas vozes já estão guardadas no coração, e os acontecimentos reais que eles falaram é realidade. Assim estava Judá.
Então, no versículo 1 que nós lemos, está escrito: veio a mim a palavra do Senhor. Ó, tem que falar com alguém. E alguém era esse povo. Para apresentar que havia uma deportação, o inevitável cativeiro. E lembre você que não sabe, ou aprenda. Os babilônicos já estavam vindo. E os profetas diziam: eles estão chegando. E os falsos profetas falavam assim: nós vamos dar conta de expulsar, vamos chamar o Egito. Lembra a pregação passada? Vamos chamar o Egito. O fim da cidade de Jerusalém se aproximava rapidamente. Haveria fome, sede e miséria em Jerusalém. E depois castigo na Babilônia. Vieram advertências urgentes, mas nada mudou o coração duro daqueles rebeldes. Embora o povo ouvindo ou não, os pregadores continuaram a pregar sem parar. Gostando ou não, os pregadores não cansam de avisar. Assim aplica a mesma regra nesta igreja, para todos nós, que de nenhum de nós esteja na categoria rebelde como Judá e obstinada como Israel esteve. Ezequiel continuava sendo mensageiro no meio dos surdos, mas eles não tinham olhos espirituais e seus ouvidos estavam entupidos de corrupções. Mas você imagina, irmãos, isso aconteceu lá atrás. Jesus foi um homem de amor, ele pregou amor a todos nós. As pessoas têm esse sentimento de Jesus. Ele foi tão amável, ele pregava o perdão, claro. Mas veja o que Jesus escreveu em Mateus capítulo 13, versículo 15 e 16. Mais uma dupla de versículos, a terceira de hoje. Porque o coração, parece que nós já lemos isso em Ezequiel. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Duas categorias que Jesus diz. Os que não ouviram Jesus e os que seguiram Jesus, além de ouvir. É impressionante Jesus dizer assim: ouviram de mau grado com seus ouvidos. Já viu alguém fazer pouco caso do pregador, das pregações? Meu irmão que está pregando nessa igreja, que prega nessa igreja e em outras igrejas, não se preocupe. O primeiro recusado foi Jesus. No Novo Testamento, porque no Velho Testamento todos os profetas foram. Matavam os profetas. Prendiam os profetas. Porque essa informação de Jesus nos garante saber que eles iam à igreja de Jesus, ouviam Jesus pregar, mas eles tapavam os ouvidos com as mãos, no mesmo sentido das crianças, quando o papai e a mamãe falam, eles põem a mão no ouvido. Já viu criança fazer isso? Então Jesus estava dizendo: vocês fazem a mesma coisa quando eu prego, e é o mesmo comportamento de Judá. Era o comportamento no tempo de Jesus. Também fechavam os olhos para não verem a luz das oportunidades raiarem para eles. Com tudo isso, Jesus não calava. Todo pregador fiel vive o que ensina, enquanto o povo do infiel não vive o que ouvem. O fiel prega, independente da aceitação, porque ele é fiel no seu chamado. Assim Jesus deu o exemplo e ensinou. Em 1 Tessalonicenses 5,24, outro pregador que era pouco ouvido, o apóstolo Paulo, ele diz: fiel o que nos chama, o qual também nos fará. O Senhor nos chamou para ser fiel e vai nos fazer fiéis até o fim. Saiba você que nos ouve, que esta igreja vive de mãos estendidas para você que está nos ouvindo. Sempre. Um descrente, um rebelde, até um indiferente, Jesus te ama. E nós também te amamos. E pregamos para você com amor. Nós não pregamos por interesse de pegar dinheiro do seu bolso. Nós não ficamos pedindo dinheiro do bolso de ninguém. Nós não pedimos nada de você, a não ser que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Amém, irmãos? É isso que a igreja deve fazer.
Em Romanos 10, 21, Paulo escreve: mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Sabe uma pessoa que não tem conversa, não dá entendimento? É alguém que é contradizente. Aquele contradizente já diz, aquele que entra em contradição. Ele é teimoso, replicante, questionador. Às vezes ficam quietos. Não só porque ficou quieto é que concorda. Como o povo de Judá era uma casa rebelde, como acabamos de ler, o profeta ilustrava sua mensagem com sinais e atos dramáticos e palavras pesadas. Como já cansei de falar para vocês, não cansei, já exaustei de falar para vocês que as palavras já não faziam mais efeito, sabe o que é que Ezequiel fez para nós entrarmos no final da pregação? Ele tomou algumas atitudes, parece que desesperadas, mas incrivelmente bem calculadas, porque Deus orientou ele a fazer isso. Tipo assim, se vocês não me ouvem, vocês vão ver eu fazer algumas coisas. 2 atos pelo menos, tem mais, mas eu vou passar para vocês 2 atos hoje. Nós vamos ler agora, em sequência da primeira leitura, o versículo 3, 4, 5 e 6. Veja que interessante, para nós terminarmos a pregação daqui a pouco. Tu, pois, ó filho do homem, Deus dizendo a Ezequiel, prepara mobílias para mudares, e de dia muda os olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos dele, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti à vista deles, segundo ato, uma abertura na parede, e tira-as para fora por ali, aos olhos deles. Nos seus ombros as escuras as tirarás e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. Aí você fala, que loucura. Deus falou assim para o profeta: faz o seguinte, finge que vai mudar. Você pega todas as suas malas, tudo que você tiver, e durante o dia faz uma mudança. Alguém que gosta de mudar? Não é gostoso mudar não, mas Deus falou para ela, olha, e fazer que vai mudar? Eu nunca fiz isso, mas se você quer saber, na Bíblia existe um profeta que fingiu que ia mudar, e ele fez tudo o que o Senhor mandou na frente deles. O povo ficou observando ele lá em Jerusalém, e Deus fala assim, pode ser, já que eles não ouvem, pode ser que reparem nisso. Ué, mas o que esse profeta está fazendo? Se ele está mudando, porque a coisa é feia mesmo, hein? Porque se ele vai mudar, porque ele já está dando pé, linha para pipa, como diz os jovens, já está indo embora. Os babilônicos estavam em volta e o profeta saindo rápido. Pode ser que eles se toquem. E aí, o que aconteceu? Finja que está indo para o cativeiro. Depois ainda ele falou assim, quando você for mudar, faz um buraco na parede, como você está fugindo escondido, uma abertura na parede, e sai pelo buraco dessa parede, não sai pela porta não. E todo mundo vai ver que você tem a porta, mas está saindo para um buraco da parede da casa. Aos olhos deles, nos ombros, as escuras, bem no cair da noite. Aí você vai se cobrir, né? Cobrirá o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E agora? Precisamos de chamar Daniel, o profeta, para revelar esse sonho, esse enigma? Não vai precisarmos. Eu posso dizer para você
desses 2 sinais que Ezequiel fez ao povo, o recado era simples: como vocês não ouvem, vão me ver. Vou fazer 2 práticas simbólicas do que vai acontecer com vocês, porque eu já estou indo à frente. O que eu estou falando que vai acontecer com vocês, já vai ser aplicado a mim. Ele empacotou as suas coisas, saiu de fato como se fosse mudar para outro lugar, e ele obedeceu ao Senhor, como ele fosse para o Egito, levaria poucas coisas, porque tudo que restava, porque quem vai para o cativeiro já sai quase sem nada, e lá fica sem nada, né? E o povo fica observando, transferindo de um lugar para o outro, uma clara demonstração que aconteceria. E depois, irmãos, saindo por um buraco na parede. Isso tudo para simular o exílio que aconteceria com eles no cativeiro. Os profetas anunciam e dizem: como vocês não se arrependem mesmo, então se arrume para ir embora daqui. Arrume as malas, prepare a mudança, e eu lhes dei o melhor desde que eu trouxe vocês do Egito, como nem se lembram mais que um dia foram escravos no Egito, agora vocês vão retornar a ser escravos na Babilônia. A verdade, para terminar o nosso sermão de hoje, é: quem não dá valor ao que recebe de graça e desobedece quem lhe sustenta com vida, então será enviado para ser escravo de quem não lhe dá nada de graça e cobra tudo. Só assim reconhecerá o bom Deus que tenho sido para vocês. Esse foi o apelo final do Senhor para eles. O que é que nós todos aprendemos com isso nos dias de hoje, para terminarmos? Sabemos que todas as simulações são preparações, são exercícios para os fatos reais. Hoje quem vê você, é bom que veja como Ezequiel, preparando para a vinda de Cristo. Amém? Nós falamos sempre: Jesus vai voltar, e você deve agir com a volta de Cristo. Ele não vai voltar amanhã, mas eu já estou indo para o encontro dele hoje. Amém? Foi isso que o profeta fez e deixou bem claro: os exercícios que nós fazemos hoje são fatos reais para o futuro. Foi isso que o profeta fez. Como sabemos que Jesus vai voltar, e como você está informado que Jesus vai voltar, como você tem agido para que Jesus volte e te encontre de verdade? Em 2 pontos você deve estar: ou como aqueles que esperam Jesus, ou como aqueles que não esperam Jesus. Entre os 2, os que esperam, que não esperam, tem os anunciadores, que fazem de tudo para dizer para você que Jesus vai voltar. Para eles era o cativeiro, para nós é a volta de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude.